No caso da eletroerosão por penetração, a ferramenta que produz a erosão, ou seja, que faz o desbaste da superfície usinada, é o eletrodo. O eletrodo deve ter o mesmo desenho da peça que se deseja fabricar. A peça e o eletrodo são mergulhados num recipiente que contém um líquido isolante. É um líquido não condutor de eletricidade, chamado dielétrico. Tanto o material a ser usinado quanto o eletrodo são ligados através de cabos a uma fonte de corrente contínua, CC. O eletrodo tem polaridade positiva e o material tem polaridade negativa. Por último, os cabos são conectados a um interruptor que aciona e desliga o fornecimento de energia elétrica para o sistema. Ao ser ligado o interruptor, forma-se uma tensão elétrica entre o eletrodo e o material. No começo, não passa corrente elétrica porque o fluido dielétrico funciona como isolante. Mas quando se diminui o espaço entre a peça e a ferramenta até uma determinada distância, o dielétrico passa a atuar como condutor. Daí se forma uma espécie de ponte de íons entre os dois. Depois que a peça e o eletrodo se aproximam até uma distância onde forma a ponte de íons, produz-se uma centelha que aquece a superfície do material dentro do campo de descarga, fundindo aquela região da peça. Dependendo da intensidade da corrente aplicada, a temperatura ali pode variar de 2.500 graus Celsius a valores bem superiores. O processo de erosão ocorre simultaneamente na peça e no eletrodo. Com ajustes convenientes da máquina, é possível controlar essa erosão de modo a obter até 99,5% de erosão na peça e apenas 0,5% no eletrodo. Com a erosão, o material vai ficar com o formato do eletrodo. Outro detalhe importante é a distância entre a peça e o eletrodo. A distância mínima na qual é produzida uma centelha é chamada de gap. Vem da palavra inglesa gap, que significa folga. Gap, na verdade, é o comprimento da centelha e depende da intensidade da corrente aplicada. O tamanho do gap pode determinar a rugosidade da superfície da peça. Com um gap alto, o tempo de usinagem é menor, portanto, a rugosidade é maior. Quando o gap é baixo, o tempo de usinagem é maior e a rugosidade da superfície da peça é menor. As partículas fundidas são desintegradas na forma de minúsculas esferas removidas do local. O líquido dielétrico ajuda nessa limpeza. Na região usinada fica uma pequena cratera. O eletrodo se afasta e é interrompido o fluxo da corrente. O ciclo recomeça com a reaproximação do eletrodo até a distância chamada gap, provocando nova descarga. Descargas sucessivas vão acontecendo ao longo de toda a superfície do eletrodo, até se obter na peça o perfil desejado. No final, teremos uma matriz, que é uma cópia fiel do eletrodo, só que invertido. Bom, você já viu em detalhes como é o processo de eletroerosão por penetração. Vamos conhecer agora um outro processo, a fio, que é ideal para contornos complexos, como é o caso dessa peça aqui, que foi feita nesta máquina. Observe o fio que passa por dentro da peça. É de latão ionizado e atravessa a peça submersa em água desionizada, ou seja, sem cargas. Entre o fio e a peça ocorrem descargas elétricas que cortam o material. Vamos conversar agora com um técnico, o Sérgio, para explicar para a gente como se programa uma máquina a fio. Por favor. Bom, a gente programa o corte no computador, o que permite o corte de perfis complexos e de alta precisão. Em alguns equipamentos existe o plotter, que é uma espécie de traçador gráfico. É importante porque permite que a gente confira a execução do programa pela máquina. E assim a gente pode melhorar cada vez mais o nosso desempenho. É isso aí, a utilidade do processo de eletroerosão a fio é muito grande. Por exemplo, se o perfil que desejamos é passante, então se faz a fio. Através desse processo é possível confeccionar ferramentas de corte, dobra ou repuxo, como por exemplo placas de guia, porta-punções